Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No último catecismo, nós falamos sobre os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso. Hoje veremos os demais. O Pai Nosso, como dissemos, dentre as orações católicas, as orações fundamentais, é a mais importante porque é a oração que foi ensinada pelo próprio Senhor. Os 4 últimos pedidos do Pai Nosso são como que um caminho que levam para Ele, expõem a nossa miséria e ao mesmo tempo manifestam a graça divina de nosso Senhor. O 4º pedido do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ao pedir o pão de cada dia a Deus, nós agimos exatamente como filhos que reconhecem sua dependência do seu Pai. Com a diferença de que, nesse mundo, muitas vezes os pais, por mais que amem seus filhos, não podem, não conseguem atendê-los sempre, nem podem dar aquilo que desejam aos filhos em todas as ocasiões. Mas Deus Pai não só quer dar essas graças, dar o pão de cada dia, mas Ele também pode e de fato concede, não só a nós, seres humanos, mas a toda a natureza Ele dá o pão de cada dia, ou seja, sustenta, mantém na existência e, no nosso caso, com as graças necessárias para vivermos bem. Porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este pedido refere-se igualmente à fome da palavra divina, à fome do corpo de Cristo recebido na Eucaristia, mas também a Cristo que nós recebemos pela pregação, pelos sermões, pelo ensino da doutrina católica, pela própria liturgia, como já falamos em outros momentos. O 5º pedido: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Talvez seja um dos pedidos do Pai Nosso mais negligenciados, porque mostra a nossa falta de caridade, falta de amor para com o próximo. O nosso pedido, esse pedido no Pai Nosso, ele tem uma condição: perdoai-nos, é o que pedimos, mas nós condicionamos o perdão de Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nas entrelinhas nós estamos dizendo para Deus: se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, Senhor, perdoa-nos também. Se eu não perdoo a quem me tem ofendido, Senhor, por favor, não me perdoe. Em outras palavras, é isso que dizemos a Deus. Por isso, ao rezar o Pai Nosso, devemos estar sempre dispostos a perdoar a quem nos ofende, a quem nos persegue, a quem nos calunia, a quem nos faz o mal. Do contrário, o Pai Nosso torna-se apenas uma fórmula vazia. A misericórdia penetra o coração só se também nós soubermos perdoar, até aos nossos inimigos. Santa Teresa de Calcutá, falando sobre o amor, na sua experiência de vida mendigando para cuidar dos seus pobres, questionada como que ela podia suportar tantas humilhações para conseguir esmola aos seus pobres, ela dizia sempre que era necessário amar a Deus e ao próximo até doer, ou seja, até nos causar incômodo, até nos fazer, entre aspas, mal. O 6º pedido: não nos deixeis cair em tentação, talvez seja, juntamente com o último, os mais necessários aos nossos tempos. Pedimos a Deus que não nos deixe sozinhos, à mercê da tentação, e assim pedimos ao Espírito para sabermos discernir entre a provação que Deus nos concede como ajuda para crescer no bem e a simples tentação que leva ao pecado e à morte. Nós não podemos nos enganar pensando que ao pedir a Deus, por exemplo, força,
Deus simplesmente vai infundir força em nossa alma. Que ao pedir paciência, Ele simplesmente vai infundir, colocar em nossa alma essa mesma paciência. Ao pedir uma virtude, Deus dá a tentação contrária, permite a tentação contrária para que nós sejamos treinados, habituados naquele combate e assim adquiramos aquela virtude que nós pedimos a Ele sem nos esquecer do nosso próprio esforço. Ou seja, Deus exige, ao dar de graça uma virtude, exige de nossa parte a nossa colaboração, o nosso exercício da mesma virtude. Do contrário, ficaria apenas uma virtude que seria elencada num número de várias virtudes que ficariam, por exemplo, guardadas como um livro na estante sem ser usado. Não nos deixeis cair em tentação. Esta petição atinge a raiz da precedente, porque os nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Nós pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair na tentação, não nos deixe sucumbir à tentação. E o último pedido: mas livrai-nos do mal. O mal aqui indica a pessoa de Satanás, que se opõe a Deus e que é o sedutor de toda a terra, como diz o Apocalipse. A vitória sobre o diabo já foi alcançada por Cristo, mas nós pedimos para que a família humana seja libertada de Satanás e das suas obras. Pedimos também o precioso dom da graça, da paz, da esperança perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do mal. Cristo já venceu o mal, o demônio e a morte, e por isso já está reinando no céu, mas nós continuamos aqui embaixo. Embora na confissão, na missa, nos demais sacramentos, nos sejam aplicados os frutos da libertação, da redenção que Jesus já alcançou, enquanto estivermos aqui embaixo, é tempo de luta, é tempo de combate. Só poderemos descansar quando soar o nosso nome e a trombeta, nos apresentarmos diante de Deus. Ao pedirmos para sermos libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele, o demônio, é o autor e o instigador. Nesta última petição, a Igreja leva à presença do Pai toda a desolação do mundo. A cada vez que rezamos o Pai Nosso, rezamos não só naquela intenção que tensionamos ao rezar, mas por toda a humanidade, para que todos, a natureza e os homens, sejam livres da influência do maligno, do demônio. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.